os bastidores, olha só, os bastidores espirituais da nossa vida. Gente, muitas vezes nós estamos vivendo aqui neste mundo e a nossa visão está limitada só nesse horizonte. Tudo que nós falamos, tudo que nós conversamos, tudo que nós planejamos, tudo que nós pensamos está relacionado somente aqui neste mundo. E eu queria com vocês nessa noite convidar vocês para abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículo 3, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre os bastidores, sobre o que acontece no mundo espiritual. E hoje vai ser uma introdução. Nós vamos falar um monte de coisas para que depois, nos próximos dias, nós possamos ir explicando detalhadamente cada uma dessas coisas. Mas vamos ler Efésios capítulo 1 e o versículo 3. Fala bem assim. Pega a sua Bíblia aí, meu querido. Se está com o celular aí, pega a sua Bíblia de papel, pega seu iPad. Confere com a gente a leitura. Vai ser a primeira leitura para nós nessa noite. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vou ler novamente, meus queridos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que nós estamos lendo aqui? Que nosso Deus e Pai, Ele já tem nos abençoado. E Ele tem nos abençoado com todo tipo de bênçãos. Só que nós estamos muitas vezes mal acostumados. Sempre que nós estamos falando de bênçãos, muitas vezes nós estamos falando, que tivemos uma cura do meu bico de papagaio, estava com uma dor no braço, o Senhor me deu um carro, recebi um emprego novo, tinha aquela causa na justiça, aqueles problemas financeiros. E sempre que nós estamos falando de bênçãos, nós estamos muitas vezes só pensando nas coisas materiais. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos na igreja lá em Éfeso, ele fala que o Senhor tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Com bênçãos espirituais. E sabe o que acontece? Quando nós lemos que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, nós talvez não damos o valor que nós deveríamos dar. Pelo fato de que nós estamos acostumados e queremos apenas bênçãos materiais. Mas, meus queridos, eu quero com essa série mostrar para vocês o quão importante é o mundo espiritual. E como existe um mundo espiritual e que ele interfere a todo momento na nossa vida terrena. Ele interfere a todo momento aqui, neste mundo onde nós vivemos. E eu gostaria de falar alguns pontos para vocês, dos quais nós vamos tratar. O primeiro ponto eu quero que você anote aí. Existe um mundo espiritual. Você crê nisso, meu querido? Você crê que existe um mundo espiritual? É uma pergunta que eu faço para você. Porque se você não crê que existe um mundo espiritual, do que adianta Deus nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais? São bênçãos espirituais. Então o primeiro ponto é esse. Deixar bem claro. Existe um mundo espiritual. Agora, se existe um mundo espiritual, não vai ser com este corpo aqui que você está vendo aí através do seu celular, e que eu vejo os irmãos que estão aqui nos bastidores aqui dessa live agora. Quem estava no bastidor é eu, agora eles que estão nos bastidores. A Yasmin apontou aqui, ela também. Nós precisamos do quê? De um espírito. Porque se nós cremos que nós somos apenas corpo, como é que nós vamos interagir com o mundo espiritual? Então, para isso, nós temos que crer como a Bíblia nos relata, e nós vamos estudar isso mais detalhadamente nos próximos dias, que nós temos um corpo, mas que este corpo é a casa da nossa alma. E além da casa da nossa alma, ele é a casa temporária do nosso espírito. E é através do nosso espírito que nós recebemos as bênçãos espirituais e que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Então, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Você crê nisso? Você acredita nisso? Ou você crê que você é apenas um corpo e que quando esse corpo aqui morrer, acabou?
que todas as suas esperanças, todos os seus planos são só aqui, para as coisas materiais. Toda a sua vida vai ser 70, 80 anos, e quando isso acabar, acabou? É isso? Um mundo de dificuldade, um mundo de luta, onde a gente estuda, depois a gente trabalha, e quando a gente para de trabalhar, a gente morre, né? Porque a aposentadoria, quem teve, né? Não, nós somos corpo, mas nós temos uma alma. Com a nossa alma, nós nos relacionamos com as pessoas. Com a nossa alma, nós nos relacionamos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nós gostamos deles, nós temos prazer. E com o nosso espírito, nós nos relacionamos com Deus. Existe um mundo espiritual, nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E aí, dentro desse princípio, nós temos que responder às maiores questões da nossa vida. Nós temos as maiores questões da nossa vida: existe Deus? Existe Deus? Puxa, mas esse Deus é injusto, ele não está vendo o que está acontecendo com este mundo? Nós vamos tratar sobre isso também. Deus não é injusto. Deus está vendo o que está acontecendo nesse mundo e as coisas estão no controle dele. Ele controla todas as coisas. Outra coisa, o homem, ele é limitado. E dentro dessa limitação, a maior parte da humanidade não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e não sabe para onde vai. Mas se nós crermos naquilo que a palavra de Deus está mostrando para nós, que nós somos um ser trino também, que temos 3 partes, corpo, alma e espírito, nós vamos ver que a vida é muito mais do que as coisas aqui deste mundo, e que nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, e nós sabemos para onde nós iremos. Outra questão dentro disso é que se existe Deus, nós temos um espírito, existe um mundo espiritual, existe também Satanás, o diabo, o nosso adversário, aquele que nos tenta, aquele que faz com que a nossa vida seja muito mais difícil do que ela já é aqui neste mundo. E o diabo existe. O diabo existe porque Deus falou que ele existe. O diabo existe porque a gente vê a ação dele aqui neste mundo constantemente. Então também nós vamos estudar um pouquinho, sobre esse ser maligno. Meus queridos, tudo isso parece muito complexo, Estudar todas essas coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos apalpar, que são coisas que parecem que são do nosso imaginário, mas não são do nosso imaginário. São coisas reais, são coisas que estão aí e que nós precisamos entender. E para ficar mais fácil nós entendermos todas essas coisas, nós vamos usar um homem que viveu há muito tempo atrás. Nós vamos usar a ilustração de um homem e do livro, que muito provável é o 2º livro mais antigo da Bíblia. Nós vamos usar a vida de Jó. Nós vamos usar a vida de Jó para ilustrar e para mostrar como este mundo espiritual do qual nós estamos falando, do qual nós estamos fazendo referência nessa noite, ele existe. E ele interfere constantemente aqui na nossa vida. Vamos ler Jó? Vamos lá. Um dos livros mais antigos, lá no Antigo Testamento. O livro de Jó fica antes do livro de Salmo. Nós vamos ler aí no capítulo 1. E a minha Bíblia saiu do ar aqui, ó. Vamos ver se ela volta. Está voltando? Voltou. Antigamente, assim, cadê minha Bíblia? Agora assim, minha Bíblia acabou a bateria. Jó, capítulo 1. O capítulo 1 de Jó. Vamos ler o capítulo 1 de Jó. Diz assim o versículo 13. Jó 1 e 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus o atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu
e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda falava, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a história. Difícil, hein? Mas continua. Versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas. Olha só, por enquanto eram só os bens materiais, mas olha o que aconteceu agora. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, enquanto de repente veio um vento muito forte, veio no deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a vocês. Olha que interessante. Lendo esse texto, a partir do versículo 13 que nós lemos, e se nós não conhecêssemos a história e não tivéssemos lido já anteriormente os primeiros versículos deste capítulo, o que nós iríamos dizer? O que nós iríamos pensar? Que foi um dia o quê? Muito trágico na vida de Jó. Foi um dia onde ele perdeu os seus bens materiais, onde ele perdeu o seu rebanho, onde ele perdeu as suas riquezas. Mas foi um dia também onde ele perdeu os seus filhos, que morreram. E as pessoas, os vizinhos de Jó, a única informação que eles tinham era essa. Os parentes de Jó mais distante, os amigos de Jó que depois vieram encontrar com ele, a única coisa que eles sabiam foi que veio esse monte de tragédia na vida de Jó, que foi um dia muito ruim. Mas logo no começo, né, a gente vê que Jó era um homem temente a Deus. E eu queria voltar para o versículo 1. E este capítulo começa bem assim, o versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Um homem que evitava fazer o mal. Meus queridos, um homem íntegro que fazia os seus negócios direito, um homem justo que fazia as coisas direitas, que fazia as coisas com justiça, que tratava seus empregados com justiça, que tratava seus filhos com justiça, que tratava sua família com justiça. E o próprio Deus fala que ele se desviava do mal. E aí de repente acontece toda essa tragédia na vida de Jó. E aí vem o quê? Um monte de perguntas e interrogações. Vem um monte de dúvidas sobre a nossa vida, e muitas vezes nós ficamos como Jó. Jó não entendeu o que estava acontecendo. Sabe por que Jó não entendeu o que estava acontecendo? Porque Jó não sabia o que estava nos bastidores. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores espirituais. Jó não sabia o que estava acontecendo nas regiões celestiais. Jó não sabia o que estava acontecendo lá no terceiro céu, onde Deus habita. Jó não sabia das coisas que estavam acontecendo no mundo lá fora. O que Jó sabia é que ele tinha perdido todos os seus bens. O que Jó sabia é que ele tinha perdido todos os seus filhos. É que ele tinha perdido todos os seus funcionários, com pouquíssimas exceções, né? Pelo menos 4 aqui que vieram dar as notícias, que escaparam para trazer as más notícias para ele. Ele perdeu tudo. E nesse ponto de vista, mesmo nesse ponto de vista, olha o que Jó, né, ele fala lá no final do capítulo. Ao ouvir isso, né, ele tinha perdido tudo, Jó levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração a Deus e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei.
O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, mais uma vez eu volto a afirmar: Jó não sabia o que estava nos bastidores. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não sabia que havia uma batalha cósmica, que havia uma batalha, não vou dizer mundial, mas uma batalha universal por trás de tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele não sabia. Ele só sabia que ele tinha perdido tudo. Não é isso que acontece muitas vezes nas nossas vidas? E o que Jó fez? No sair do ventre de minha mãe, no vou voltar. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Sabe, meus queridos, a primeira coisa que nós temos que estar aprendendo, e como tenho falado, a Bíblia na prática, é sermos gratos a Deus, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins, quanto no momento de luta, quanto no momento de alegria. Quer seja no final de semana prolongado, quer seja numa segunda-feira como foi essa, corrida, cheia de trabalho, dificuldade, volta da pandemia, não volta da pandemia, temos que trabalhar mais, redução de salário, será que vou perder o emprego, vou ficar, uma confusão danada, a gente para e vamos louvar o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha o que Jó fez. Muitas vezes nós lemos esse capítulo primeiro e a gente acha que Jó sabia o que estava acontecendo nos bastidores, mas Jó não sabia. Meus queridos, quem sabe se a luta que você está passando nesse momento, quem sabe se as dificuldades que você está enfrentando nesse momento não fazem parte de uma batalha muito maior, da qual você não sabe o que está acontecendo. E é para isso que nós queremos estudar um pouco mais sobre o quê? Sobre o que acontece nos bastidores da nossa vida, nos bastidores do mundo espiritual, para a gente entender que tudo o que acontece com a gente não tem ligação somente com as coisas materiais, não é só no horizontal, tem muita coisa na vertical, tem muita coisa em jogo, e por isso nós temos que ficar firmes como Jó ficou. Ele ficou firme. E além de dizer essa frase, louvado seja o nome do Senhor, aí vem o testemunho da Escritura e fala: em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa alguma. Jó não culpou a Deus de coisa alguma. E ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Não sabia, assim como nós não sabemos. Só que hoje nós temos um conhecimento através das Escrituras, através da Bíblia, que nos ajuda a entender um pouco mais do que acontece no mundo. Não só aqui neste mundo, mas também no mundo espiritual. E com o auxílio da Escritura, com o auxílio dos exemplos que nós temos nas Escrituras, nós hoje sabemos que existe uma batalha espiritual. Nós hoje sabemos que existe uma guerra espiritual. Nós hoje sabemos que existe Deus, que existe o diabo, e que por trás disso há uma luta tremenda. E o objetivo do inimigo, do diabo, a Bíblia deixa isso muito claro, que o diabo veio para roubar, ele veio para matar e para destruir. É para isso que o diabo veio. Não foi isso que ele fez na vida de Jó? Agora vamos ler um pouquinho dos bastidores? Vamos conhecer o que estava acontecendo ali nos bastidores, que nós não lemos. Vamos ver o que estava acontecendo nos bastidores e que Jó não sabia. Versículo 6 diz bem assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e de andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Você reparou no meu servo Jó? Olha só, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Meus queridos, que testemunho que eu queria ouvir, que Deus falasse de cada um de nós,
tem visto o meu servo Júnior, tem visto o meu servo Ademir, tem visto a minha serva a Yasmin, que está aqui atrás dessa câmera, todos os irmãos que estão cooperando com nós aqui nessa noite, que cooperam aqui na igreja em Céu Azul, na igreja em Taguatinga, em Guariroba, dos irmãos que estão nos ouvindo em Volta Redonda, em Espírito Santo, em Rondônia, em várias partes do Brasil, no Rio de Janeiro, em Campo Grande. O que o Senhor está falando de cada um de nós, meus queridos? O Senhor falou de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Ninguém é na terra como ele. Ninguém é na terra como ele. E aí, Satanás, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado com tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Olha o desafio de Satanás. Olha o que Satanás está falando. Jó está louvando o Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem beneficiado ele, porque o Senhor tem cercado ele, porque o Senhor tem protegido ele. Por isso que ele louva o Senhor. Meus queridos, e aqui nós vamos aprender a Bíblia na prática, que nós temos que louvar o Senhor em qualquer circunstância. Porque nós vemos que o diabo acha, ou ele fica jogando essa semente de que nós estamos louvando e bendizendo ao Senhor só quando as coisas estão indo bem na nossa vida. Mas não, nós louvamos ao Senhor quando as coisas estão indo bem e quando as coisas não estão indo bem, porque nós não entendemos todo o mundo espiritual. Nós não estamos entendendo tudo o que está acontecendo, mas nós cremos que Deus está no controle de tudo. Quem olhasse para a vida de Jó naquele momento ia falar assim: olha, Deus abandonou Jó, Deus deixou Satanás fazer com Jó tudo o que ele quis, mas Deus estava no controle. E o que aconteceu? O Senhor permitiu. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e nós sabemos tudo o que aconteceu, porque foi aquilo que nós lemos. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus funcionários, Jó perdeu os seus filhos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Que Jó, mesmo perdendo todas essas coisas, ele continuou como? Louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nesse dia, meus irmãos, Satanás saiu humilhado da presença do Senhor. Oh, aleluia! Nesse dia, Satanás ficou envergonhado. Ele voltou na presença do Senhor, porque ele é o acusador, e ele não vai desistir de nos acusar. Ele nos acusa uma vez, ele nos acusa uma segunda vez, e ele vai ficar nos acusando enquanto nós estivermos aqui. Mas cabe a nós ficarmos louvando ao Senhor, cabe a nós ficarmos glorificando o Senhor nos dias bons e nos dias ruins, porque existe o que? Um mundo espiritual e uma batalha da qual nós não compreendemos totalmente. Mas uma coisa nós sabemos: quando nós louvamos ao Senhor, quando nós não blasfemamos, quando nós não reclamamos, o nome do Senhor está sendo glorificado nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 2 de Jó, e nós vamos entendendo cada vez mais um pouco do que acontece nos bastidores deste mundo espiritual. E você precisa entender, meu querido, que muitas vezes você está guiando a sua vida só pelas coisas que estão acontecendo aqui neste mundo. Você está vivendo aqui neste mundo pelo seu trabalho, pela a sua família, com seus objetivos de estudo, de concurso, de trabalho, e você não acha que existe nada mais além disso. E muitas vezes você está passando um monte de dificuldades, e essas dificuldades são espirituais. Esses problemas são espirituais. Esses problemas precisam ser tratados na presença de Deus, e você está achando que são apenas coisas materiais. Que Deus te abençoe, meus queridos, para que você possa entender que existe um mundo espiritual, para que você possa entender que você é corpo, você é alma, mas também é um espírito.
dentro do seu corpo. Você precisa alimentar o homem espiritual que vive dentro de você. Você precisa ter uma visão mais ampla do mundo. Os teólogos gostam de falar de cosmovisão cristã. É uma visão que entende que teve a criação, depois da criação teve a queda do homem e depois a justificação e a redenção. E assim nós compreendemos todo este mundo. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre os bastidores do mundo espiritual, sobre as batalhas que existem no mundo espiritual. Essa batalha de Jó foi só uma das muitas batalhas que nós temos travado todo dia. E cada vez que nós dizemos não para o pecado, cada vez que nós dizemos não para uma mentira, cada vez que nós dizemos não para um adultério, cada vez que nós dizemos não para um crime, cada vez que nós dizemos não para algo que é errado, nós estamos glorificando o nome de Deus. Nós estamos exaltando o nome de Deus. E Deus está falando: tem visto meu servo? Tem visto os meus servos? Tem visto a minha igreja? Mandaram fechar as igrejas, a igreja invadiu o Facebook, a igreja invadiu o Instagram, o Twitter. Por quê? Porque o inferno não vai prevalecer sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Deus está no controle, meus queridos. Parecia para quem estava em volta da vida de Jó que Deus tinha abandonado, mas Deus deu um limite para Satanás. Olha, você vai tirar tudo que ele tem, mas você não vai tocar na vida dele. É Deus no controle. Olha, essa pandemia pode matar tantos milhões, aqui vai parar. O Senhor já sabe. O Senhor já sabe quando vai parar, o Senhor está no controle. O Senhor já sabe o que vai acontecer. Quando nós vamos estar livres disso, se nós vamos estar livres disso, o Senhor já sabe. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Assim como estava no controle da vida de Jó. Que Deus nos abençoe. Vou chamar nossos irmãos do louvor para cá novamente, para nós continuarmos louvando ao Senhor. Enquanto eles vão chegando e vão se arrumando, nós vamos aqui concluindo esta mensagem. E eu chamo você, meu querido. Eu peço que Deus possa estar abençoando a sua vida, para que você pare de olhar somente aqui nesse ângulo, para que você comece a olhar para os céus, para que você comece a pedir a Deus as bênçãos espirituais, para que você seja grato pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais são as mesmas, a mesma expressão que Paulo usou para o terceiro céu, ou seja, o lugar onde Deus habita. Então, quando o Senhor Jesus está falando que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Ele está falando que Ele já tem nos abençoado no lugar onde Deus habita. E nós vamos desfrutar dessas bênçãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Devolva a palavra para o nosso irmão Ademir, para que vocês possam continuar louvando o Senhor, sabendo que Deus está cuidando de nós. Amém. Isso aí, meus irmãos. Palavra abençoada.